o Magno traz uma pergunta bem geral, mas a gente passou o tempo todo respondendo. Acho que o que vocês mais citaram foi condições de limitação da aplicação das técnicas de soldagem e serviço. Tá? A temperatura, a espessura residual. O elemento-chave, primeiro, é a espessura residual. Né? Mas ainda não é totalmente preditivo, porque a gente pode fazer simulações e tentar avaliar melhor isso. Mas o primeiro é, qual a espessura residual que está lá? É abaixo de 6? Se é abaixo de 6, já tem os riscos maiores envolvidos. Outro elemento-chave é uma linha que opera com temperatura muito alta, acima dos 400 graus. Opa, provavelmente vai ser complicado. Até para executar a solda. Proteção do soldador, entendeu? Já fizemos alguma soldagem de serviço com em torno de 400 graus? Já. Mas foi um negócio pequenininho, 2 polegadas, coisas do tipo. Para fazer uma derivação a 400 graus, talvez fazendo algum esquema de derivação bipartida, mas não é um negócio simples, vai ser bem complicado, mas é possível, tem que se avaliar. Geralmente, quando você está com a linha já está trabalhando com temperaturas bem altas, pressões altas, você ainda vai adicionar mais calor, de cara, o risco de perfuração vai subir exponencialmente. Praticamente, eu diria para você que não vai ser possível fazer. O risco vai ficar muito alto. Tá? É isso. O Magno faz aí, ele continua perguntando aí, mas acho que está na linha do que você acabou de falar, né? Exatamente. Então, beleza? Então, Magno, é isso aí, tá? O Emerson estava na sequência de fazer as perguntas, interessante mostrar um exemplo. Então, ele continua fazendo uma pergunta sobre a preocupação com vasos cladeados e overlay, tá? E aí ele pergunta, e o Emerson responde, olha lá, o Emerson diz, suas dúvidas são tratadas no artigo 2.11 PCC2. Então é legal isso, ver a integração das pessoas, tá? Legal, muito legal, tá? Leia esse artigo aqui, tá, Emerson, que tem informações, como o Marquinhos falou, bem mais completas, mais interessantes, tá? Nestor, prezado, boa noite. Após o furo no processo hot tape, vai ficar um canto vivo no tubo, o que pode ser um concededor de tensão. Como resolver esse problema? O que ele está dizendo é o seguinte, Paulo. Durante o hot tape, a trepanação, você instala a derivação, o tie-in, que a gente chama, né? Com o bocal, com a válvula. E só que a serra-copo, que faz o rasgo, o furo, e arranca o tampo, né? O tampo lá. Ela deixa uma bordinha, porque imagine, o diâmetro externo da serra-copo, ela não interfere com o diâmetro interno do tubo. Então, portanto, você fica um gap ali, um dentinho, o que a gente chama um dente, né? Esse dentinho, esse gapzinho aí, sim, é um ponto de concentração possível de tensão. Tem algumas coisas, isso também faz parte da análise da realização do hot tape. Por exemplo, quando você faz o corte na serra-copo, se for assim, uma nova linha na entrada de uma máquina, de uma turbina, de um compressor grande, que não aceita qualquer tipo de particulado sólido maior do que alguns centésimos de milímetro, por causa que pode danificar a máquina, tem que ser bem pensado se pode ser realizado ou não, porque se você vai ter condições de evitar que pedaços desse corte fiquem adentradas e sejam puxadas lá para a máquina. Isso tem que tomar atenção. E tem essa questão que ele falou. Você gera ali uma perda de carga localizada, uma borda que não deixa de ser uma espécie de efeito de perturbador de concentração de tensão, mas que vai fazer parte da avaliação do serviço que está sendo aplicado. Sim, isso fica ali, vai ficar ali. Vamos lá, então, Marquinhos, direto para você, Marquinhos, um torpedo aí, vá. O Jean, ele está preocupado com a trinca por hidrogênio, tá? Então, ele está... Dá uma lida aí, vê se você... Pessoal, quando a trinca por hidrogênio é possível, o PCC2 recomenda aquele intervalo de 24 a 72 horas para realizar os ensaios. Na vivência de vocês, isso faz sentido? Não sei se 72 horas, sim, mas o nome já chama... A gente chama de... Tem vários nomes da trinca de hidrogênio. Tem trinca por hidrogênio, tem trinca
retardada. Então, eu acho que é uma salvaguarda. Eu realmente não consigo quantificar qual foi o maior limite que eu consegui ver uma trinca de hidrogênio ser aflorada. Eu não sei se isso aí está na norma, porque isso acaba sendo... A Petrobras cobra muito isso. Isso é uma recomendação prática. Vamos tentar entender. Petrobras. Vamos tentar entender de onde vem esse problema. O hidrogênio é um átomo extremamente pequeno, tá? H. Não é H+, não é H2, é H. Tá? O H, ele se move dentro do reticulado cristalino de modo intersticial. Tá? Então, pensando assim, não é hidrogênio gasoso, não é H+, que é formado em corrosão, é H. Então, ele se move. Só que a difusão do hidrogênio em temperatura, quando à medida que a temperatura vai caindo, ela vai diminuindo. Tá? Então, e eu preciso tirar o hidrogênio de materiais que tenham, tipo assim... Aí tem vários mecanismos de fragilização por hidrogênio, como o Marquinhos estava falando. RIC, SORRIC, sulfide de Schwarzkopf, tem vários. Tá? Mas o que é que a gente pensa? O hidrogênio ele afeta a tenacidade do material. E ele é retido no meio do material em coisas que a literatura chama de armadilhas, são inclusões. Então, o grande problema que tem do hidrogênio é, uma vez que ele fica ali retido, se outro H chega e encontra com ele, por exemplo, aí vira H2. Na hora que vira H2, há uma expansão muito grande. E essa expansão gera tensões internas, e aí isso aí é o fenômeno de RIC, SORRIC, que são mecanismos de fragilização por causa de retenção de hidrogênio que foi gerado na poça de fusão da solda, que está lá. E aí o que é que acontece? Que eu já vi acontecer. Você pega uma solda, esfria, vai lá e faz um ensaio de partícula magnética ou penetrante. Passa 24 horas e libera, não tem nada. 24 horas depois você passa lá, a solda está trincada. Por que está trincada? Porque o hidrogênio, que estava retido na poça de fusão, que acabou indo para a região da solda e metal base, ele está se movimentando ali dentro. Então está nesse processo de fusional. E aí, vários trabalhos que o CEPES fez mostrou que isso pode levar até 72 horas. Daí tem essa recomendação, espere, a depender do nível de criticidade do seu material à fragilização por hidrogênio. Isso tem a ver com microestrutura que tem, ácidos como molibdênio são piores, nível de dureza. Então, 72 horas. E os que não são tão assim, 24 horas. Então, essa faixa é por causa disso. Então, isso é muito mais uma recomendação prática e faz muito sentido, porque eu já vi acontecer. Tá? Ô, Paulo, entendeu? E o ASME, o PCC2, ele traz em alguns momentos a recomendação de 24 a 72 horas, 24 a 48 horas, 24 horas, e também agora vem uma recomendação a reboque. Quando você tem necessidade de soldar e a sua propensão a ter trincas por hidrogênio, né, principalmente essas trincas retardadas, é que você use eletrodos consumíveis com baixo hidrogênio, tipo um 7018H4R. Você use consumíveis com um quantitativo de hidrogênio difusional bem baixo. Então, sobre a minha... Sobre minha experiência, eu já vi coisas com retardo de trinca, né? Eu nunca cheguei a ver realmente 72 horas, 3 dias é uma quantidade de tempo razoável, mas se o Sempre testou, o Paulo tem experiência, e eu acho que é uma boa prática que não custa nada, principalmente pela criticidade de vários equipamentos. É isso. Quanto mais crítico for seu equipamento, mais preocupado com isso você fica. É isso. Não se tem registro de mais de 72 horas ter visto isso. Daí, por isso que tem essa preocupação. E uma outra coisa importante, pegando o que o Marcos falou, é que não basta usar o eletrodo de baixo hidrogênio. É importante saber disso. Eu tenho que ter todos os cuidados com esse eletrodo para garantir que ele vai fazer a solda com uma retenção baixa de hidrogênio. Porque às vezes você pega, por exemplo, 7018, que é um eletrodo de baixo hidrogênio, e não secou direito na estufa, não está com a estufa de manutenção do lado, e ele está absorvendo umidade, tá? E essa umidade, na hora que você realiza a solda, hidrolisa, separa hidrogênio e gera todo o problema. Então, percebo que isso é muito importante, mas depende muito do material que você está soldando. Tem material que é muito mais susceptível. A equação de difusão é dependente do tempo, né? Então, tem um tempo. Outra coisa, Paulo, só que já para provocar o pessoal aí que está aqui com a gente até agora, fugindo um pouquinho da fase do hidrogênio, mas assim, existe um modo de falha, principalmente em
ácido baixa-alívio cromolibidênico, que chama-se trinca de alívio, tá? Quem depois quiser pesquisar aí, é relief cracking, que pode ocorrer, segundo alguns artigos, acredite se quiser, até em 2 anos. Uau. Sem você saber. Pesquise, se eu não me engano, é a API 940, né? É alguma coisa assim. Pode ir lá, cracking, relief cracking, low alloy steel cromomolibdênio. É quando você tem aquecimentos não uniformes, ou seja, você não faz um tratamento térmico adequado. Inclusive, ele faz muita recomendação para P11, que tem muito sujeito a esse tipo de mecanismo. E ela pode acontecer, por incrível que pareça, até 2 anos. Curiosidade, só pra você saber. Vamos junto aí, pessoal. Ó, são exatamente 3 horas e 15 minutos de live. Temos ainda 38 pessoas do lado de lá e 3 pessoas do lado de cá. Então, temos 42 pessoas. É isso? Olha, o cara está fazendo até conta errada. 38 com 3 não pode dar 42. Dá 41 pessoas. Está participando com a gente na live. Certo? Então, são coisas. Então, vamos pegar mais poucas perguntas aqui, tá? E vamos aqui tá finalizando. Ó, Paulo Braga tem uma pergunta aqui, vamos. Que é muito interessante que Paulo Braga tá perguntando. Então, Marquinho, dá uma lida aí, Ivo, comenta aí. Paulo, quando soldamos no campo um material estabilizado, um 321H, perdemos essa estabilização naquele ponto da junta. Se sim, como o exemplo do Marcos falou, é possível não perder essa estabilização? Ó, querendo ou não, quando você expõe aquele material a temperaturas elevadas, você perde realmente essa estabilização. E em alguns casos, você tem necessidade de fazer um tratamento para estabilizar de novo, né? Então, eu não me lembro de nenhuma condição de fuga dessa necessidade, tá? Não me lembro de nenhuma técnica de passe de revenimento ou... O que eu já vi em alguns momentos talvez uma mudança de consumível, mas tem aquela ZTA que ainda fica com problemas na estabilização, mas eu não lembro de nada. Tem que cair numa condição dessa de tratamento. Não, Paulo? Não tem jeito. Não tem jeito. Você soldou um material que estava estabilizado, você vai comprometer essa estabilização em algumas regiões. O que você tem que tentar é diminuir o máximo o input térmico. Sim. Tá? Aí você pode usar tudo isso que Marcos estava falando aqui, mais Ivo falando, para tentar diminuir, para ter a menor área afetada possível, mas não tem jeito. E não adianta fazer tratamento depois, a menos que você possa tratar a peça toda. Porque, imagine, eu perdi uma estabilização num tubo. Tá? Imagine, para simplificar, eu tenho um tubo, tá? Eu tenho uma solda, fiz a solda e perdi estabilização na região da solda. Aí eu posso pensar, vou fazer um tratamento de solubilização, desmancho todos os carbonetos e depois resfrio controladamente e estabilizo. Certo, mas e na região adjacente? Aí você botou uma manta para fazer isso aí. E na região adjacente da manta que está fora da manta? Você acaba passando o trabalho para outro lado. Não tem jeito. Então, o único jeito de você resolver esse problema é pegar a peça toda que você soldou e fazer o tratamento térmico. Na maioria das vezes, isso não é possível. Então, aí tem que ser muito bem pensado e muito bem projetado esse reparo, essa soldagem. Tá. Paulo, você já viu alguma aplicação? Você já viu alguma aplicação pela sua experiência, de troca de consumível para pelo menos o metal soldado ter uma característica específica e apenas a ZTA ser a zona crítica? É possível, Marquinhos, mas é muito perigoso, entendeu? Tem que ser muito bem pensado isso aí, porque você pode comprometer a inoxibilidade do metal fundido. É complicado, mas é possível e seria uma estratégia. Ó, a discussão está boa, nós já temos 3 horas e 18 minutos, tá? E vou trazer aqui um comentário do Herberson, por exemplo. Tá? Olha aí, essa live pode seguir madrugada dentro, pois não falta assunto, para você ver como a live, eu acho que ela atingiu o nosso objetivo, que foi mostrar a vocês como essa norma é rica e como ela resolveu vários problemas, mas não resolveu todos. Muita coisa ainda precisa ser avaliada. Ela não tem o objetivo de extinguir todos os assuntos, mesmo que a gente continue falando da norma aqui, de todos
os PCC2 não vai conseguir falar tudo. Então, é muito legal. Tá? Paulo, bota o comentário do Marcelo Machado aí, que eu achei interessante. Ele está, nesse exato momento, se eu estou entendendo bem, na maternidade. E eu vi na nossa live. Vamos botar aqui o comentário, depois eu queria fazer o comentário de Pietro. Estou acompanhando a live no hospital com meu filho recém-nascido. Um olho no gato e outro no peixe. Um olho no meu filho e outro no bacalhau. Good vibes. Legal. Marcelo, parabéns, cara. Parabéns aí, por ter privilegiado a gente nesse momento. Parabéns. Show de aí. bola, muito legal. Felicidades pelo gurizão nascendo, né, cara? Com certeza. É isso aí. Mais uma conquista. Tá? Ó, o Pietro traz um comentário aqui para ajudar o Emerson, tá? Que ele estava preocupado lá com o Cled, lá no trocador. E esse comentário aqui, o Pietro, é muito importante. Porque você tem que garantir a selagem entre o Cled e o tubo para evitar, tá, que você venha a comprometer qualquer área que seja exposta pelo fluido. Então, por exemplo, o espelho, se for de aço carbono. Então, muito, muito legal. Tá? Então, pessoal, o último comentário aqui, eu acho que eu varri todos os comentários aqui que não foram respondidos. Tá? A ideia da gente foi tentar falar sobre tudo aqui. Eu acho que tudo ficou dentro. Tá? O Eric aqui está... Live extremamente rica, interessante. Obrigado pela aula, Paulo, Ivo e Marcos. Então, a gente termina com esse comentário aqui, tá? A nossa live. A gente agradece a todos que ficaram com a gente. A live vai para o YouTube, como as outras. A gente está basicamente mudando esse processo. Tá? Eu vou colocar um vídeo lá falando disso, porque a gente vai tornar essas lives, tipo assim, essa parte da discussão inicial menor. A gente vai botar vídeos menores, Vamos tentar fazer uma coisa, vocês comentem, por favor. E uma coisa importante, na próxima semana, a gente está prevendo fazer uma live sobre tanques. Tá? A live do RBI, como a gente falou na vez passada, já entra nesse sistema de pequenos vídeos, que a gente vai estar, provavelmente, a partir da próxima semana, começando a colocar esses vídeos. Tá? E, especificamente, na próxima semana, a live a gente não vai fazer na quarta-feira. A gente vai fazer na quinta-feira, porque na quarta-feira tem a live do Jarbas Cabral. Tá? Então é importante que as pessoas prestigiem o Jarbas e a gente não quer ter a live dividindo o público. Tá? Então é isso aí, a gente vai divulgar a nossa live, então vocês vão ver que ela vai ser quinta-feira especificamente por isso. Porque um colega nosso vai estar fazendo uma live na quarta, a gente não tem live quarta e quinta, então a gente decidiu mudar a nossa live para quinta, para que a maioria das pessoas que assistem nossas lives também assistam a live dele, então é interessante. Pessoal, muito obrigado de coração. Tentamos aqui, tá? Você vê que é muita coisa, tentamos falar o máximo possível. Agora, é um assunto extremamente extenso. Tá? Com certeza vai ter outras oportunidades. Tá? Um forte abraço a todos. Então, passo a palavra aí para Ivo e Marcos, tá? Porque é muito gratificante ficar conversando com vocês aqui. E a gente que gosta de falar, que gosta de tentar ajudar de alguma maneira, fica extremamente, vamos dizer assim, muito interessante esse processo. Ivo, Marcos, a palavra está com vocês. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Já são 10h26 aqui no meu relógio. São quase 3h30 de live e tem muita gente aqui com a gente. A gente tem que dar valor, né? As pessoas que ficaram ou então que entraram em algum momento e que contribuíram, que participaram, porque o intuito, como o Paulo falou, não é fazer uma aula, mas sim compartilhar conhecimento, ideias, provocações e dicas, e assim vai por diante. E agradecer mais uma vez e dizer que contamos com vocês nas próximas eventos que o Polia vai estar colocando aqui no canal. E a gente está até buscando um formato aí interessante, o Paulo vai depois divulgar melhor. E é isso aí. Agradecer mais uma vez, dar uma boa noite a todos e até a próxima.